Amém. Glória a Deus. Pegue seu papel, sua caneta, sua Bíblia e vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude hoje, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que realmente mexe muito com o mundo espiritual, sabe? É um assunto que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então feche os seus olhos, aí no seu lugar mesmo. E vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a entender a sua palavra nessa noite. Amém. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite na tua casa. Viemos aqui, Senhor Deus, saímos da nossa casa para ter um encontro contigo. Saímos da nossa casa, Senhor Deus, muitos vieram direto do trabalho. Muitos aqui, Senhor Deus, estão cansados de um dia de trabalho. Senhor, mas o Senhor é aquele que renova as nossas forças. E por isso eu te peço, Senhor, porque a tua palavra garante que o Senhor é aquele que dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Por isso, Senhor, eu oro e te peço que o Senhor venha fortalecer o cansado. E o Senhor venha dar forças àquele que não tem nenhum vigor, aquele que está se sentindo abatido, cansado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Também te peço, Espírito Santo, por aqueles que estão com a sua mente cansada, que o Senhor toque agora, Senhor Deus, renova agora a força, que o Senhor traga paz e calma a essa mente. Eu oro em nome de Jesus para que todos os pensamentos vagos, todos os pensamentos a respeito de problemas que não têm solução, todos os pensamentos que são de coisas que não estão aqui dentro e não se relacionam à tua palavra, em nome de Jesus, que esses pensamentos eles se acalmem agora, que o teu Espírito Santo toque agora a alma, a mente agora. Senhor, nós intencionalmente direcionamos a nossa mente agora à tua palavra. Nós abrimos os nossos ouvidos e inclinamos o nosso coração ao Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós repreendemos agora também todo espírito de distração na nossa mente, em nome de Jesus, que caia por terra. Em nome de Jesus, apenas a tua voz, Senhor, apenas a tua paz tem direito sobre nós. Por isso nós oramos e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, que a tua palavra penetre as áreas mais profundas do nosso ser e mude nossa forma de pensar e de agir. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo. Amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga assim, minha mente é templo do Espírito Santo. Diga assim, meus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus. Eu abro meu ouvido, meu coração, para receber a palavra de Deus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Respira fundo aí. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Irmão, nós estamos em uma série de mensagens e estudos no mês de fevereiro. E o tema do nosso mês de fevereiro é uns aos outros. E nós estamos falando sobre como a Bíblia nos direciona, nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros. E nós estamos aprendendo. E semana passada, nós aprendemos sobre como nós temos que nos relacionar uns com os outros de forma transparente, clara, sempre amorosa. Gente, olha, eu tenho escutado alguns testemunhos de como que isso de fato tem sido aplicado aqui na igreja, sabe? Tem pessoas que já estão conversando umas com as outras de verdade assim, sabe? O que você quer falar comigo? É positivo? É negativo? Olha, se for negativo sobre a vida de alguém, eu nem quero ouvir, irmão. Se for contar alguma coisa boa sobre a vida da Bia, pode falar. Um testemunho, pode falar. Mas se for negativo, nem quero ouvir. Primeiro, porque eu não quero ouvir nada negativo sobre a vida do meu irmão. Segundo, porque se você me contar, eu vou ser obrigado a entrar agora nesse
nesse ramo, né, nesse circuito e resolver esse problema. Então nem me conta, né? E, irmão, sabe o que está acontecendo? Nós estamos sentindo os efeitos disso. Estamos sentindo Deus agindo, Deus se movendo. Domingo, o ambiente que nós sentimos aqui no domingo já é fruto desse encorajamento mútuo e dessa resistência, essa decisão de eu não vou falar mal do meu irmão e não vou aceitar que você fale. Eu vou encorajar o meu irmão, eu vou abençoar meu irmão, eu vou orar pelo meu irmão. É isso que nós vamos fazer. E sabe o que acontece? Quando nós honramos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, abençoamos e amamos uns aos outros, Deus tem maior, como é que é a palavra? Deus tem maior acesso ao nosso meio, Deus se manifesta no nosso meio de uma forma mais fácil, sabe? Porque nós somos conhecidos como discípulos quando nós amamos uns aos outros. Então, quando nós amamos uns aos outros, isso agrada o coração de Deus. Amém, meus irmãos? E hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito, muito, muito importante. O tema da nossa aula de hoje é assim como nós perdoamos. Se você estiver escrevendo, quero que você escreva isso. Porque hoje nós vamos falar sobre perdão. E nós já falamos sobre perdão aqui uma vez na igreja. Mas a gente tem que repetir certos temas por dois motivos. Primeiro, porque tem gente sempre nova chegando. Tem sempre gente nova chegando. Segundo, porque nós só aprendemos através da repetição. Cada vez que nós repetimos e ouvimos de novo, a gente muda algo em nós e a gente consegue colocar em prática. E eu vou te falar, um dos assuntos mais difíceis para o ser humano chama-se perdão. É ou não é, gente? É um dos assuntos mais difíceis para nós, tanto em perdoar como em pedir perdão, sabe? E nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 18. Livro de Mateus, capítulo 18. Não, pega meu celular para mim, por favor. Quem achou aí? Mateus 18. Verso 21 em diante. Mateus 18, 21. Acharam? Hoje não está projetando lá não, então vocês têm que ler aí no celular, na Bíblia, lê em algum lugar aí. Assim Jesus disse, Jesus estava falando com eles sobre o perdão, e então no verso 21, então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Então, ele disse, até 7 vezes? Olha o que Pedro disse. Senhor, quantas vezes esse irmão que está do meu lado aí, quantas vezes esse irmão, ele pecará contra mim e eu terei que perdoá-lo? 7 vezes? Então, no verso 23, Jesus disse, 22, Jesus disse, eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E em Marcos, abre comigo lá, Lucas capítulo 17, verso 4, Lucas também registrou essa história. Lucas 17, verso 4, Lucas 17, 4, Jesus disse, e se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, no verso 4, em um dia, e retornar a ti dizendo, eu me arrependo, tu lhe perdoarás. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Mateus 18. Vamos lá, Jesus começa dizendo o seguinte, Pedro pergunta assim, quantas vezes, Jesus, eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes já seria o suficiente. Tem muitas pessoas que falam o seguinte, errou comigo 1, eu perdoo. Errou 2, agora a terceira não erra mais. Quem já ouviu isso daí?
2 vezes eu perdoo, a terceira não erra mais. Por quê? Porque eu sou crente, mas não sou? Caramba, vocês já falaram isso, hein? Jesus me salvou, mas não? Essa vocês não conhecem, né? Essa ideia é da Carla. Não da Carla, né? Ela ouviu isso, aí ela brinca às vezes, né? Não. Tem gente que fala o seguinte: não, irmão, Jesus me salvou, mas não me abestalhou não, irmão. Porque eu sou crente, mas não sou bobo. Entendeu? Errou comigo uma vez, tudo bem. Errou 2, agora errou 3, aí não. Aí já não tem mais como. E aí Pedro ainda foi mais. Pedro ainda falou assim: Jesus, 7 vezes? Aí Jesus falou o seguinte: olha, se 7 vezes no dia, irmão, no dia, imagina alguém errando contigo, 7 vezes no dia, Valmir. Errou a primeira, aí tu, tá bom, cara, eu te perdoo. Aí daqui a pouco ele erra o mesmo erro de novo. Vamos falar o que a gente estava falando semana passada? A pessoa falou mal do Paulo. Aí o Paulo foi até ele: poxa, amigo, fiquei sabendo que você falou mal de mim aí, cara. Poxa, isso não é verdade, né? Mas olha, eu te perdoo. Aí a pessoa fala: poxa, eu estou tão arrependido, Paulo, me perdoa, perdoo. Passam as 2 horas, ele está ali de novo, lá com o Júnior, falando mal do Paulo. Aí o Paulo passa: rapaz, eu acabei de te perdoar, cara, tu está falando mal de novo. Tu falou que estava arrependido. Puxa, cara, é verdade. Puxa, Paulo, me perdoa de novo? Perdoo, claro, perdoo. Aí passa meia hora, está o irmão agora com o Mateus, falando mal do Paulo de novo. Aí o Paulo: cara, já é a terceira vez. Ah, meu Deus do céu, estou tão arrependido. 3, 4, 5, 6, 7 vezes num dia. Jesus falou: você deve perdoá-lo. E aí Jesus ainda falou o seguinte: não digo 7 não, eu digo 70 vezes 7, Ana Luísa. Hã? Esse irmão não é muito crente não, né? Porque 7 vezes no dia cometendo o mesmo erro. 70 vezes 7, eu nem fiz a conta. Quem sabe aí quanto que dá? Caramba, vocês são bons de conta, hein? 490. 490. Ah, não, então tá bom, pastor. Então eu vou ter um caderninho aqui e eu vou armazenando aqui quantas vezes a Júlia vai pecando contra mim. 489, ó, te perdoei mais uma vez, hein? Tu tá quase no teu limite. 400, quando der 490, acabou o teu perdão. Será que é isso? Às vezes, irmãos, nós fundamentamos o nosso perdão e o quanto nós vamos perdoar as pessoas naquilo que nós mesmos achamos ser um bom limite. Mas Jesus continua em Mateus, no capítulo 18, eu quero que você leia comigo uma coisa e agora sim você vai entender qual o tipo de perdão que Deus espera dos seus filhos, do mundo não. O mundo não é capaz de seguir isso daqui. Isso aqui é só para crente. Tem crente aí? Amém. Isso aqui é só para crente. Se você não é crente, isso aqui não é para você não. Mas se você é crente, eu vou te mostrar o padrão de Deus. Mateus 18, acompanha comigo aí, no verso 23. Acompanha comigo. Jesus disse: portanto, o reino de Deus é semelhante a um rei. E esse rei quis acertar as contas com os seus servos. E começando a acertá-la, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos? 10.000 talentos. Ok. Porém, não tendo ele com o que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tenha paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então aquele rei, movido de compaixão, o senhor do servo soltou ele e perdoou a sua dívida. Quanto que era a dívida? Quanto que era a dívida? Aquele homem implorou ao rei e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, eu vou dar um jeito, eu vou tentar te pagar. E o rei falou o seguinte: eu perdoo a sua dívida, pode ir embora, você não tem mais dívida comigo. 10.000 talentos.
Agora olha só, no verso 28. Saindo, porém, este servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Quanto? 100 denários. Ele, lançando a mão dele, tomou-lhe pela garganta. Olha, irmão, lembra aquela cena dos Simpsons, quando ele chegava, que ele agarrava o Bart? Ele agarrou o cara pela garganta no meio da rua, e dizendo, paga-me o que você me deve. E então o seu conservo caiu aos seus pés e pediu a ele, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Ao invés disso, lançou aquele homem na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram muito e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Então o seu senhor o chamou, dizendo, servo perverso, eu perdoei a tua dívida, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu conservo e também ter misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. No verso 35, Jesus finaliza dizendo, assim também o meu Pai Celeste fará com vocês, se de coração vocês não perdoarem cada um as ofensas dos seus irmãos. É um texto um pouco longo, mas Jesus nos ensinou como que funciona o reino dos céus. O fundamento do perdão é a minha própria ofensa. Preste atenção aqui, vamos lá, olha bem para cá. Jesus disse que aquele servo devia 10.000 talentos, o outro devia 100 denários. Como essas palavras não são comuns ao nosso dia a dia, eu fiz questão de te mostrar. O denário era uma moedinha de prata, uma moedinha romana de prata. Esse denário, ele era o equivalente a um dia de trabalho. Ou seja, você trabalhou hoje o dia inteiro, quem trabalhou aí, amém, glória a Deus. Chegava no final do dia, o teu patrão te dava uma moeda, um denário. Isso era o denário. Agora, o que era o talento? Talento não é habilidade, né? Hoje em dia, talento é habilidade, né? Mas naquela época, talento era a maior unidade de peso e moeda usada entre gregos e romanos. Então, o talento era uma unidade de peso. Ou seja, o que era um talento? Era uma quantidade de dinheiro. Nesse caso, um talento era igual a 6.000 denários. Olha só, meus irmãos. Um talento, 6.000 denários. Se um denário era um dia de trabalho, um talento era igual a 6.000 denários, que se você multiplicar 6.000, na verdade, dividir 6.000 por 365, dá uma média de 16 anos de trabalho. Um talento, 16 anos de trabalho. Quantos talentos aquele primeiro servo devia? 10.000 talentos. Olha só, irmãos, olha para isso. 10.000 talentos. Se um talento valia 6.000 denários, se nós multiplicarmos 10.000 vezes 6.000 denários, dá um equivalente a 6 milhões de denários. 60 milhões. Ou seja, Jesus disse, um rei foi cobrar a dívida de um homem. Quando ele fez a conta, ele falou, cara, você me deve 10.000 talentos. O que era isso naquela época? Você me deve 60 milhões de denários. Você não tem como me pagar isso. E aí ele deitou no chão, ele botou a cara no chão e falou, Senhor, me perdoa, por favor. Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe quanto que dava isso? 60 mil denários, que era um dia de trabalho. Então, 60 milhões de denários, dividido por 365, aquele homem iria ter que trabalhar durante 164 mil anos. O que quer dizer isso? Era uma dívida impossível de ser paga. O rei olhou para ele e falou, cara, se você trabalhar a tua vida inteira, você levaria 164 mil anos para me pagar isso. A tua dívida é maior do que a tua vida. Escuta isso. A tua dívida é maior do que a tua vida. Você não tem como me pagar.
Então, em vez de te prender para o resto da vida e vender tua mulher, vender teus filhos, vender tua casa, vender tudo para tentar abater essa dívida, eu vou ser misericordioso com você e eu vou te perdoar. Você não tem mais dívida comigo, eu estou cancelando a tua dívida agora. Pode ir embora livre. Irmãos, imagina agora você com uma dívida desse tamanho. Eu acho que eu até fiz a conta aqui, ó. Ah, fiz mesmo, irmão. Olha que legal. Olha só, eu fiz a conta em casa. Um talento era igual a 6.000 moedas de prata. Isso dava uma média de 58 quilos. Um talento era 58 quilos de prata. 10.000 talentos vezes 58 quilos de prata daria 589 quilos de prata. O quilo da prata hoje está R$ 5.900. Está caro, né, gente? Por isso que a Tati vende as coisas de prata dela. Ela se acha que, nossa, está caro, né? Né, Tati? É ou não é? Coisa de qualidade, de prata, né? Quem é que usa um cordão de prata aqui? Eu já vi alguém com cordão. Olha lá, ó. Esse cordão aí, gente, vale uns R$ 5.000 com certeza, gente. Pô. 1 quilo de prata hoje está valendo R$ 5.000, né? Agora, se a gente multiplicar 589 quilos, que era um talento de prata, vezes 5.000, dá 3 bilhões, 507 mil, enfim. A dívida daquele cara atualizada em real era 3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas aquele homem falou, cara, você me deve 3 bilhões. Mas eu estou te perdoando, pode sair daqui sem dívida nenhuma, você não me deve nada. Aí aquele homem saiu todo feliz. Aí encontrou uma pessoa que devia a ele 100 denários. 100 dias de trabalho só. Nem se compara, irmão, nem se compara ao que ele acabou de ser perdoado. E ele pega aquele homem pelo pescoço, enforca o homem no meio da rua. Me paga, me paga, me paga, miserável. E o cara, não, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, eu vou trabalhar, eu vou te pagar. Vai me pagar não? Agora não? Bota ele na prisão. Irmãos, quando aquele rei ficou sabendo disso, mandou chamar o cara e falou, eu te perdoei 3 bilhões e você não foi capaz de perdoar R$ 500? Vou te mandar agora para a prisão. E você vai ficar o resto da sua vida entregue aos atormentadores. E aí Jesus termina dizendo o seguinte, sabe o que quer dizer essa parábola? Era uma parábola. Jesus estava dizendo, o que você devia a Deus, a sua dívida de ofensa contra Deus, não era apenas uma dívida pequena. Você não devia a Deus, a tua ofensa a Deus não foi só uma ofensa pequena. Você ofendeu tanto a Deus com teus pecados, com a tua vida ofendeu tanto a Deus desde que você nasceu, que a tua dívida era imperdoável, era impagável. Se você quisesse pagar a tua dívida com Deus, você não conseguiria, é maior do que a sua própria vida. Mas Deus, através do seu Filho, Deus perdoou a tua dívida de bilhões contra Ele mesmo. Aí agora você sai da presença de Deus, e aí um irmão fala mal de você. Aí você fala, nunca mais eu quero falar com esse irmão. Esse irmão falou mal de mim. Esse irmão me ofendeu. Essa pessoa fez isso comigo. Essa pessoa... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer coisa que alguém possa fazer contra você, nunca irá chegar nem perto do que aquilo que você fez contra Deus. Por isso Jesus termina dizendo, se você não é capaz de perdoar aqueles que te ofendem, Deus te entregará aos atormentadores. Está aqui na Bíblia. Atormentadores. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não perdoa alguém na sua vida, quando você decide não perdoar alguém, Deus, Ele olha para você e fala, eu te perdoei, e você não vai perdoar essa pessoa. Então eu vou retirar o meu perdão de você, e vou te entregar aos atormentadores. Você sabe que tem muita gente sendo atormentada na sua vida, e não tem oração que resolve.
Pastor, bota a mão na minha cabeça, pastor, eu tenho problema de insônia, eu tenho problema de depressão, eu tenho pensamentos ruins, eu tenho doenças, eu tenho não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vivo em crises. Aí a gente ora, jejua pela pessoa, e ora e não sei o quê, e a pessoa está aqui e nada resolve, a pessoa está sempre sofrendo no interior dela, não tem paz. Sabe por quê? Sonda o teu coração e vê se não tem alguma falta de perdão no seu coração. Porque o perdão, a falta de perdão, traz sofrimento para você, que está retendo o perdão daquela pessoa. Você fica preso. A Bíblia diz que aquele cara que não perdoa voltou para a prisão. Então, irmãos, quando você não... Pastor, você não sabe o que fizeram contra mim. Eu realmente não sei, eu nem imagino o que fizeram contra você. Mas enquanto você não perdoa, quem continua sofrendo é você. Quando você perdoa, você sai da prisão. Você é liberto do sofrimento, dos atormentadores. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que tinham doenças, e a pessoa vinha na frente pedindo oração, e o pastor orando, e nada, a pessoa não era curada. E um dia o Espírito Santo falou com o pastor, falou, é falta de perdão. Por isso que essa doença, enquanto essa pessoa não perdoar, ela não vai ser curada. E aí aquela pessoa decidiu perdoar, ela foi curada na hora. Por quê? Aquela doença não era física, era espiritual. Não estou dizendo que toda doença seja por falta de perdão, tá, irmão? Mas eu estou dizendo que muitas doenças provêm da falta de perdão. Quem retém o perdão fica preso. Fala com essa pessoa que está do seu lado aí, fala assim, quem retém o perdão fica preso. E aí, meus irmãos? Quem perdoa, paga a conta. Irmãos, quando nós perdoamos, nós estamos zerando a conta daquela pessoa com a gente, sabe? Eu tinha uma dívida com Deus, e Deus zerou a minha conta com Ele. Eu não tenho mais dívida, minha conta foi paga, foi zerada. E aí agora, quando eu perdoo Paulo, eu estou dizendo, Paulo, você não tem mais nenhuma dívida comigo. Está zerado a tua conta. Nós estamos 0-0. Quantas vezes isso? 7 vezes no dia, 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for necessário. Amém, irmão? Quem está comigo aí diz amém. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 12. Mateus 6, 12. Quem sabe orar o Pai Nosso aí? Sabe orar de cabeça? Sabe? Gente, misericórdia, não sabe orar o Pai Nosso, ou não é crente ou nunca estudou num colégio católico. Quem estuda no colégio católico sabe orar o Pai Nosso, Santo Anjo Protetor, nosso amigo, o Abner sabe de cabeça. Mateus capítulo 6, verso 12, Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso. Ele disse o seguinte, quando vocês estiverem orando, vocês orem assim, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que são os nossos devedores. Assim como. O que quer dizer assim como? O que vocês acham? Assim como. Comparação, não é? Da mesma forma. Olha só você orando para Deus assim, Deus, perdoe os meus pecados, da mesma forma, com a mesma facilidade, na mesma proporção que eu perdoo aqueles que estão me devendo. Senhor, se eu não perdoar alguém, também não me perdoe os meus pecados. Retenha o teu perdão de mim, se eu reter o meu perdão de alguém. E aí, irmão? Eu vou repetir isso daqui. Senhor, retenha o teu perdão de mim, se eu reter o meu perdão
de alguém. É duro isso, né? É ou não é, irmãos? Isso é duro, irmão. Porque eu sei que tem pessoas aqui que você passou assim por grandes lutas. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que passou por coisas assim que, às vezes eu sento para ouvir algumas histórias aqui, irmão, eu choro de verdade. Problemas com pai, problemas com mãe, problemas com abandono, problemas com abuso, problemas com marido, problemas com esposa, sabe? Coisas terríveis. Só que, irmãos, sabe uma coisa? Olha essa frase aqui, olha. A menos que você perdoe o seu próximo, você estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Ou seja, se você não está disposto a perdoar aqueles que te feriram, você está orando sua própria sentença de morte. Porque você está dizendo, Deus, retenha o teu perdão de mim. Isso é muito forte, irmãos. Eu li uma história essa semana, eu acredito que seja verdade por causa de quem falou, né? Foi o John Bevere, um autor de livros americano. Ele escreveu um livro chamado A Ofensa. É a Ofensa? A Isca de Satanás. Quem já leu esse livro aí? A Isca de Satanás, a Ofensa. E ele conta uma história de um pastor que ele morreu, repentinamente, morreu, foi para o céu. Quando ele chegou na porta do céu, Jesus estava esperando ele. E aí ele chegou e falou, Jesus, eu creio que não era para eu estar aqui. Não é o meu tempo. Eu ainda tenho muita coisa para fazer lá. Eu queria te pedir, Jesus, me dá mais uma chance, mais uma oportunidade. E Jesus falou com ele assim, tudo bem, eu vou te permitir você voltar. E aí quando ele estava voltando, ele falou que olhou e viu embaixo, foi o que eu li, tá, irmão? Ele viu embaixo o inferno. Deus permitiu que ele visse. E lá, ele viu uma pessoa que era da sua família, no inferno, agonizando no inferno. E aí ele falou com Jesus, Senhor, mas essa pessoa, ela estava na igreja. Ela fez a oração de salvação, a oração de Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida. Por que ela está no inferno? E Jesus falou assim, porque ela reteve o perdão de tal e tal pessoa. E porque ela reteve o perdão daquela pessoa, ela não pôde ser perdoada por Deus. E foi para o inferno. E assim aquele homem voltou para a terra e conta essa história e tal. Já pensou, irmão? Ah, pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Eu não imagino. Mas eu acho que vai ser muito pior para você passar uma eternidade sofrendo no inferno por causa de alguma coisa que alguém fez contra você e você se nega a perdoar essa pessoa. Sendo que o que você fez com Deus foi muito pior do que o que fizeram com você. Na ceia, a gente fala do texto da ceia. O texto da ceia começa o seguinte: eu recebi do Senhor o que eu também vos... Na noite em que Jesus foi traído. Já pensou nisso? Na noite em que ele foi traído. O que seria escrito sobre você? Perdão, Maria. Na noite em que o Bruno foi traído. Como estaria escrito sobre você, Bárbara? Se fosse você, na noite em que você foi traído, Tiago. 3 pontinhos. O que você fez naquela noite? Mas a Bíblia diz, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Aí ele olhou para quem ia negar, ele olhou para o Judas que ia trair, ele olhou para todo mundo e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vocês. E aí, irmãos, o texto da ceia diz o seguinte, olha, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. Eu conheço muitos crentes que eles participam da ceia e porque eles acham que o momento da ceia tem a ver com ele e Jesus somente. Então eles pedem perdão a Deus e participam do corpo. Só que a Bíblia diz o seguinte, você come e bebe indignamente para sua própria condenação, não discernindo o corpo e não o sangue.
Porque o sangue você discerne, você fala, Senhor, o teu sangue me perdoa de todos os meus pecados com o Senhor. Ah, Senhor, eu estou perdoado, por isso eu posso participar da ceia. Mas a Bíblia diz que ele não discerne o corpo. O corpo é quem? O corpo é essa pessoa que está do seu lado. Então a pessoa participa da ceia achando que está bem com Deus, mas ela tem problema com o irmão que está do seu lado. O problema da ceia não é o pecado contra Deus, porque o pecado contra Deus, ele te perdoa pelo sangue de Jesus, a tua dívida já está paga. O problema da ceia, a condenação está quando você não discerne o corpo. Olha para o lado aí, esse é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo na terra é essa pessoa. Então quando você participa sem discernir, sem entender a importância do corpo, você toma para a sua própria condenação, porque você está pedindo perdão a Deus, mas negando perdão a essa pessoa que está sentada na mesa contigo. E aí, Paulo disse o seguinte, por causa disso, há entre vocês, olha a falta de perdão, por causa disso, há entre vocês aí, muitos que estão fracos, doentes, e muitos que dormem. Poxa, eu me sinto tão fraco espiritualmente, o que está acontecendo comigo? Pode ser que você esteja participando da mesa e você não está em comunhão plena com algum irmão. E aí Paulo disse, portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem, esperem uns pelos outros para comer. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vocês não se ajuntem para a condenação. Sabe por quê? Porque quando eles se ajuntavam na igreja, o Paulo trazia uma bacia de porco que ele tinha acabado de matar, cozido, né, cozinhado na churrasqueira. Aí ele trazia lá aquele potão com aquele porco picadinho, tal, aquela saladinha, aquele arrozinho. Aí eles participavam da ceia, e aí depois o Paulo ia comer ele e a Fabíola sozinho. Aí, deixa eu ver quem aqui. Aí o Pedro Thiago, poxa, essa semana foi difícil para ele, não teve, né, não recebeu o salário, não trouxe nada para comer. Mas o Paulo não está muito bem com o Pedro. Chateado, sabe? Alguma coisa aconteceu, está chateado. Aí o Paulo pega a comida dele aqui, come, participa da ceia, depois vai, faz aquela janta com a família dele, e o Pedro com fome. Pedro sai do culto, participou da ceia, mas saiu do culto com fome. E aí Paulo falou, vocês estão se ajuntando para condenação. Porque você participa da ceia, mas não tem comunhão com o irmão, não tem comunhão com outro irmão, não tem comunhão com outro irmão. Você não libera perdão, você retém o perdão das pessoas. Vocês estão sendo culpados pelo corpo de Cristo por causa disso. Então, irmãos, quando você não perdoa alguém, você deixa de receber o perdão de Deus também. Fala com esse irmão que está do seu lado. É sério, irmão. A coisa é séria. Deixa eu compartilhar algumas coisas com você rápido. Primeiro, é importante a gente saber algumas coisas bem práticas. Primeiro, perdão não é um sentimento. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que assim, Rodrigo me ofendeu, eu estou chateado com ele. Aí eu falo, eu penso, né, eu tenho que ir lá, eu tenho que perdoar. Mas, pastor, olha, eu não estou sentindo vontade de perdoar ele. Eu vou esperar um pouquinho, eu vou orar. Irmãos, a Bíblia não diz para você orar. A Bíblia diz para você ir. Você não tem que orar. Não, pastor, é porque eu não estou sentindo vontade. Você nunca vai sentir. Quem é que tem vontade? Ah, que vontade de perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Aquele vizinho que falou mal de mim, sabe? Aquele vizinho, aquela pessoa no trânsito que bateu no meu carro. Né, Douglas? Eu não é? Que bateu na traseira do carro, puxa, que vontade de perdoar essa pessoa, mano. Falou mal dos meus filhos, né, sei lá, pensa em alguma coisa ruim aí. Que vontade que eu tenho de aquela pessoa que me feriu, que sei lá, que bateu em mim, que me abandonou, que vontade eu tenho de perdoar ela. Não, irmão, você nunca vai ter. Perdão não é um sentimento. Então não dependa de sentimentos para perdoar. Porque o perdão é uma atitude de fé. Eu decido perdoar porque eu fui perdoado. A Bíblia não diz que Jesus sentiu vontade de te perdoar.
A Bíblia diz que ele veio e morreu na cruz e te perdoou. A vontade dele não era morrer na cruz. Tanto que ele disse, Pai, tem outro caminho? Se possível for, porque assim, vontade de ir para a cruz eu não tenho não. Mas eu vou para poder perdoar o Paulo. Então o perdão não pode depender de sentimentos, o perdão é uma ação em resposta à dívida bilionária que você foi perdoado. Você decide perdoar aqueles que te ofendem também. Quem está entendendo aí? Quem quer falar alguma coisa aí? Vocês estão quietinhos, né, gente? Vocês estão quietinhos aí? Mas está entendendo? Perdão não é sentimento. Então nunca mais eu quero ouvir alguém falar aqui assim, mas eu não estou sentindo. Você nunca vai sentir. Pastor, e quando que eu vou sentir? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você for até essa pessoa, perdoar ela, a partir desse momento, é onde o processo de cura do Espírito Santo começa a acontecer. Eu vou repetir isso. A cura do Espírito Santo só começa a acontecer quando você decide perdoar. Antes disso, não. Então, se você quer, pastor, mas eu quero primeiro... Não, você primeiro perdoa. Depois o Espírito Santo cura os teus sentimentos. Amém? Segundo, fala comigo assim, perdão não é desculpa. O que quer dizer isso? Tem gente que vai perdoar, ele fala o seguinte, a pessoa, vou pedir perdão, né? Vou ali pedir perdão porque eu gritei com a minha esposa, né? Gritei com a minha esposa, ela me irritou no trânsito, do lado do carro ali, e eu gritei com ela. Aí eu senti que ela ficou ofendida comigo, tá chateada comigo, né? Aí eu vou pedir perdão a ela. Aí eu vou falar assim, olha, quero te pedir desculpa porque eu ter gritado com você, mas na verdade, eu só gritei com você porque você me irrita. Eu só tomei aquela atitude porque você não para de falar no meu ouvido. Essa pessoa, na verdade, ela não está pedindo perdão e assumindo o seu erro. Ela está justificando o seu erro e colocando a culpa no outro. É ou não é, irmão? Pode falar, Dani. É isso aí. Não. É o motivo pelo qual eu estou te perdoando. Eu estou te perdoando porque eu fui perdoado. Exatamente. Exatamente. Eu fui perdoado. Poxa, eu sinto que você está meio chateado comigo. Eu não sei porquê, né? Mas eu vim aqui para te pedir perdão. Né, se eu te magoei, se eu te chateei em alguma coisa, eu quero te pedir perdão, porque, poxa, eu fui perdoado por Deus, né, então eu quero te perdoar também, entendeu? Te pedir perdão também, se eu fiz alguma coisa, né, mas a palavra certa é, me perdoa. Tem gente que não consegue falar isso, tem gente que a pessoa fala assim, desculpa. Desculpa é um motivo para aquilo que você fez. Então, vamos lá, olha, não diga me desculpe, diga me perdoe. E quando você for pedir perdão, não se justifique. Não se justifique. Olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso, mas eu só fiz isso porque você me entende, né? Eu sou muito explosivo, né? Eu sou muito assim. Eu sou muito desastrado. Eu sou muito nervoso, eu sou muito, enfim. Então você me desculpa, mas a culpa na verdade é sua. Não é um perdão. Quando você for pedir perdão, você tem que falar, independente. Paulo, eu vim aqui, você me perdoa? Ponto final. É isso aí. Eu vim aqui para te pedir perdão, meu amigo, por aquilo que eu fiz, não deveria ter feito. Me perdoa. O Paulo falou uma coisa importante. Mas e se eu for pedir perdão e a pessoa não me perdoar? Aí já não é comigo, aí já é com a pessoa. Aí quem vai sofrer é ela, de não ter liberado perdão para mim. Mas eu fui sincero em te pedir perdão, né, por aquilo que eu fiz. Amém, gente? Eu queria que todas as esposas estivessem ouvindo isso.
Graças a Deus, né, Tiago? Tiago, puxa, a minha está aqui. Cadê? Ela está ouvindo lá, ela tá ouvindo lá. Irmãos, o ser mais difícil do mundo que tem para usar essa palavra, ó, me perdoa, eu errei, são as esposas. Senhor amado. A gente pede. Não, gente, olha, pode fazer uma pesquisa, é ou não é? Os homens, eles têm uma facilidade muito maior em pedir perdão. As mulheres, para elas assumirem que errou e falar, eu errei, me perdoa. Gente, essa mulher tem que estar orando em línguas, tem que estar jejuando, tem que estar uma coisa assim. Porque geralmente mulheres têm sempre razão. Mulher é igual cliente, né? Tem sempre razão, né? É mentira, irmãs? Tá na Bíblia? Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu lembrar aqui. Não sei se está na Bíblia isso não. É, né? Deixa eu ver aqui. Eva pediu perdão alguma vez ao mundo por aquilo que ela fez? Não, né? Ela jogou a culpa ainda na serpente. Ela não assumiu que errou. Não. A culpa foi da Eva. Ó. Lancei a discórdia aqui, irmão. Não. Adão e Eva, Priscila. Por favor, Priscila. Ó. Mas Eva pecou primeiro. Esse está na Bíblia, isso daí não tem jeito, né? Mas de fato, gente, olha, se tem alguma mulher aqui que pede muito perdão, você assume os seus erros fácil, você é a exceção à regra, tá? Porque a maioria... Olha lá, eu tô olhando para a cara da Priscila, é verdade. É ou não é, Bruno? O Bruno não quer se comprometer, não. Porque o Bruno e a Priscila estão num love, porque assim, a gente vem dentro do carro, o Bruno só fica elogiando a Priscila, entendeu? Fica só elogiando ela, né? Mas vamos falar a verdade aqui. O Marcelo até se escondeu lá atrás. O Marcelo não quer nem participar da conversa. Mas olha, mulheres, quando vocês forem pedir perdão, aprendam. Marido, me perdoa, eu errei. Vai ser uma coisa, vai ser um avivamento na sua casa. Não, vai ser um avivamento. Sabe, vai ser uma coisa poderosa. Capaz do seu marido sair rodando, falar, seu marido que não é batizado em línguas ainda é capaz de ser batizado na hora. Não. Mas olha, gente, o perdão liberta. Então não diga me desculpe, amor. Ah, amor, me desculpe. Não, amor, me perdoe. Essa é a palavra. Outro ponto importante, porque tem gente que fala o seguinte, pastor, eu já perdoei, mas ainda está aqui, eu não consigo esquecer daquilo que a pessoa me fez. Irmão, perdão não é amnésia. A única pessoa, mas o único ser do mundo, do universo, que é capaz de perdoar e esquecer é Deus. Quando Deus te perdoa, se você falar assim, Deus, aquele pecado que eu cometi, Deus, não existe registro desse pecado. Eu esqueci. Lancei do mar do esquecimento. Você é uma nova criatura. Eu não me lembro mais dos teus pecados. Agora, nós humanos, não. Quem tem cicatriz aí? O perdão é isso. O perdão é uma ferida que não está mais aberta. Porque ela cicatrizou. Eu me lembro, a minha irmã, cadê minha irmã? Minha irmã lá, eu, por exemplo, uma vez, eu cortei ela com uma faca. Cortei a perna dela com uma faca. Ela estava dormindo. Ela dormindo, me deu uma crise de psicopatia, não sei o que foi aquilo, né?
entrou um psicopata, assim, um negócio meio estranho. Eu peguei a faca e, prau, fiz um rasgo na perna dela. Eu até hoje não sei, irmão. Possesso eu não fiquei, não. Endemoniado não, porque... Olha só. Tá vendo? Ele se lembra, ele já te perdoou, mas lembra. Viu? Aham, tá. A minha irmã, a cicatriz deve estar lá na perna dela. Não sei se tá, mas deve estar. Ela olha, ela se lembra, mas ainda assim é capaz. Não dói mais, né? Não dói mais. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é decidir. Não dói mais. Não dói mais. Amém, gente? Agora, só uma observação aqui, ó. Uma pergunta importante. Não, vamos para o próximo. Perdoar não é humilhar. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você vai aqui, eu vou até o Paulo pedir perdão, né? Eu ofendi o Paulo. Paulo, meu amigo, eu vim aqui hoje e eu só queria te pedir perdão pelo que eu fiz com você. Me perdoa. Aí o que muita gente aproveita esse momento para fazer, não vou falar das esposas aqui não, gente, misericórdia. O que muita gente aproveita para fazer? Não, eu até te perdoo, mas olha, não sei o que lá, porque você sempre faz isso, você é assim, você é assado, você é grosso, é ignorante, você é um poço, parece um cano de passar. Você me ofendeu, você não sei o quê. Irmãos, teve uma vez, eu fui pedir perdão a uma pessoa, fui na casa dela, bati na porta da casa dela. A pessoa me recebeu na porta da casa e ali mesmo ela ficou. E eu falei, eu vim aqui para te pedir perdão. Irmãos, a pessoa ficou quase 2 horas na porta da casa dela. E ó, mas vomitou tudo que tinha para vomitar em cima de mim. Falou. Trouxe coisa lá do fundo do baú. Quando ela terminou de falar, eu fiquei só ouvindo. Quando ela terminou de falar, eu perguntei, você me perdoa? Você está bem agora? Botou para fora? Você me perdoa? Ah, te perdoo. Amém. Mas, irmãos, eu quero te dizer isso. Quando alguém for te pedir perdão, apenas diga, amém, eu te perdoo. Ponto final. Amém, irmãos? Amém, esposas? Amém. Se alguém vier te pedir perdão, não aproveite esse momento para humilhar aquela pessoa, tá bom? Agora, perdão é se humilhar. Perdão não é humilhar, ou seja, se alguém vem te pedir perdão, você não tem que humilhar aquela pessoa, nem falar nada. Mas quando você for pedir perdão, vá preparado. Porque pode ser que não seja daqui da igreja, pode ser que não seja um desses irmãos aí. Pode ser que quando você for pedir perdão, aquela pessoa aproveite o momento para te humilhar. E aí? E aí, você escuta, engole, deixa a pessoa botar para fora. Não é o certo. Mas se ela quiser aproveitar o momento para te humilhar, quando eu vou aconselhar uma pessoa, recentemente eu fiz isso. Falei, ó, você vai ter que ir até aquela pessoa para pedir perdão. E eu falei assim, ó, se prepara. Porque possivelmente quando você for, ela vai descarregar um monte em cima de você. Então já vai preparado. Deixa ela falar, deixa ela vomitar. Quando ela terminar, você, tudo bem. E você me perdoa? Vá preparado. Amém, irmão? Tem que estar preparado para o que se vier. Agora, para nós terminarmos nossa aula de hoje, o perdão restaura o padrão. O que quer dizer isso? Vou te contar uma história. Um marido estava em casa com seus filhos e a sua esposa. Alguma coisa aconteceu e aquele marido, na verdade é muito raro acontecer isso, né? Maridos serem arrogantes ou grossos com as suas esposas. Isso é muito raro. Eu até acho que é uma história que ele contou que nem foi verdade, porque, né, nunca vi isso acontecer. Mas ele falou que naquele dia... Naquele dia, Anderson, aquele marido gritou com a esposa na frente dos filhos. E aí,
Quando ele se deu conta do que fez, ele chamou a esposa, chamou os filhos. Ah, tem um detalhe também. Não adianta ofender em público e querer corrigir em particular. Porque às vezes você vai ofender. Ah, ofendeu seu pai e sua mãe em público. Está aqui na frente de todo mundo. Você pegou e respondeu a mãe na frente de todo mundo. Aí chega em casa, ô mãe, queria te pedir perdão. Não. Se me ofendeu em público, vai ter que reunir todo mundo que estava presente e me pedir perdão em público. Amém, aleluias? É, irmão. E aí o marido chamou a esposa, chamou os filhos e disse, amor, eu quero te pedir perdão porque eu te ofendi, eu não devo gritar com você, não deveria ter feito isso, então me perdoa pela minha atitude. A esposa, amém, amor, te perdoo, está perdoado. Passou alguns dias, o filho foi e gritou com a mãe. Aí o marido escutou, chamou ele e falou, o que é isso, rapaz? Gritando com a sua mãe? Aí ele falou para ele assim, ué, mas você também gritou? Aí ele falou para o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Você me perdoou naquele dia por eu ter gritado com a sua mãe? Você não me perdoou? A sua mãe não me perdoou? Todos vocês não me perdoaram? Sim. Então quem perdoa restaura o padrão. Quando você decidiu me perdoar, você decidiu me colocar no mesmo lugar que eu estava antes de ter cometido aquele pecado. Olha, irmãos, quando você decide perdoar alguém, você está decidindo colocar aquela pessoa no mesmo lugar que ela tinha antes de ter cometido o pecado. Então, quando você perdoa, você não pode mais tocar no assunto. Ah, te perdoei hoje, mas passa 2 dias, eu estou tocando no assunto de novo, estou falando daquilo de novo. Você sempre faz isso? Como eu sempre faço isso? Quando você me perdoou, você decidiu deixar aquilo para trás. Então, eu nunca fiz isso. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo, você me perdoou. Você decidiu restaurar o padrão que eu tinha. É isso que Deus faz com a gente. Então, quem perdoa, restaura o padrão. Se você perdoa esse irmão, você está colocando esse irmão no seu coração, no mesmo lugar que ele tinha antes de ter cometido aquela falha. Quem está entendendo aí? É forte ou não é? Agora, só tem uma observação que eu quero fazer aqui. Nem sempre, vou reformular a frase. O perdão não é uma opção, mas a convivência nem sempre é possível. Vou te dizer por quê. Um casamento. A esposa trai o marido, né? Porque o marido não... brincadeira. Eu vou apanhar hoje. Não, vamos botar assim, o casamento. Houve um adultério. O marido traiu a esposa. Essa esposa tem que perdoar o marido? Sim ou não? Ela tem que perdoar o marido? Alguns falaram não. Outros falaram sim. Ela tem que perdoar o marido? Sim. Ela obrigatoriamente precisa permanecer casada com ele? Não. Agora, ela pode permanecer casada com ele? Claro. Eu já vi muitos casos onde a esposa decidiu perdoar o marido e permanecer com ele. O marido traído decidiu perdoar a esposa e permanecer com ela. É difícil? Inimaginável. O tamanho da dificuldade é muito difícil. Mas eu já vi, é possível, eu já vi mais de um caso. Agora, quando há uma traição, a aliança é quebrada. O perdão dessa mulher para o marido é obrigatório, ela tem que perdoar ele. Se ela é crente, ela tem que perdoar. Agora, essa aliança, reconstruir essa aliança é uma opção. Eu te perdoo, mas não quero mais ter uma aliança com você. Você jogou fora a nossa aliança, não há mais uma aliança. Porque, olha só, irmãos, aquele que se junta com outra mulher se torna um com ela. Quando eu me casei com a minha esposa, eu me tornei um com a minha esposa. Se eu adultero, eu me torno um com uma nova mulher. O ato sexual me faz tornar um com uma mulher. Então agora eu sou um com outra mulher. Então já não há mais uma aliança entre eu e ela, ou entre ela e eu. Agora, se ela decide, amor, eu te perdoo e vou construir uma nova aliança contigo, é uma opção linda, digna, maravilhosa, mas não é uma obrigação. Por exemplo, violência doméstica.
né? Há uma violência doméstica. O marido, aí é mais o marido mesmo. Mas eu já vi esposa batendo em marido também. Ó, quem riu aí, ó. Ri baixo aí, irmão. Não se condena não, irmão. Mas quando há violência doméstica, chega aqui, pastor, meu marido me bateu, o que que eu faço? O que que você acha que eu vou falar? Ora. O que que você acha que eu vou falar? Irmã, continue orando. Não, eu vou falar, irmã, some da frente, perdoe ele, mas vá embora de casa. Perdoe ele, mas saia imediatamente de casa. Por quê? Violência doméstica é perigoso. Aí eu vou aconselhar a irmã a ficar, daqui a pouco o cara mata ela, e aí? Não, o perdão não é uma opção, mas em muitos casos a convivência não é obrigatória e às vezes nem possível mais. Mas perdoar é uma obrigação. Amém, irmãos? Amém. Quem está comigo aí? Amém. Nós encerramos. Alguém quer falar alguma coisa? Quando a mulher bate no homem, o que que tem? Quando a mulher bate no homem, o homem tem que ir embora também? Tem. Ó, quando a mulher bate no homem, o homem deve ir embora de casa. Por quê? Por medo? Não, porque acabou o respeito. E essa mulher é louca. Se ela bateu no marido, pode ser que um dia, até dormindo lá, ela esquenta uma água, joga no teu ouvido. É melhor ir embora. Ela pode jogar um negocinho lá no teu angu lá, ó, irmão, se ela te bateu, acabou o respeito, ou você perdoa, procura o pastor e resolve isso, e reconstrói isso de forma sadia, ou vai embora, irmão, porque isso daí já entrou num negócio esquisito que, irmão, amém ou não amém? A gente falou de perdão, acabou entrando no negócio de casamento, né, gente? Pô, meu Deus do céu, gente. Vamos ficar de pé. Irmãos, olha, se eu, enquanto eu estava falando aqui, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguém que você tem certeza que você não perdoou ainda, faça isso o mais rápido possível. Amém? Pode falar, Rodrigo. Uhum. Boa. Aqui, gente, olha. O Rodrigo levantou uma questão importante. Deixa eu te falar. Tenho uma ofensa contra uma pessoa que já morreu. Não tenho mais acesso. Um pai que me feriu, mas já morreu. Sabe o que você faz? Você, diante de Deus, ore e libere perdão para essa pessoa. Ele não vai ouvir. Ele não vai receber, mas você decidiu liberar perdão. Se quiser, chame alguma pessoa, né? A gente já fez isso, né? Em encontro, em retiro. Você tem aquela pessoa como, sabe, como é que é a palavra? Como é que é o nome? Como um modelo, né, ali, como se fosse o meu pai. Você abraça assim o Doulos e fala, eu libero perdão para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para alguém que já morreu, ou alguém que eu não tenho mais acesso. Amém, gente? Vamos orar? Fecha os seus olhos. Amém, gente. Fecha os seus olhos, vamos orar? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós fomos infinitamente perdoados pelo Senhor. A nossa dívida contra o Senhor, a nossa ofensa contra o Senhor, era impagável, nós nunca teríamos como pagar o que cometemos e ofendemos e devemos ao Senhor. Mas o Senhor, em tua infinita misericórdia, através de Jesus, decidiu nos perdoar. E por isso nós somos gratos, Senhor. E, ó Deus, nós queremos também viver dessa forma, perdoando todos aqueles que nos ofendem, quantas vezes forem necessárias. Nós não reteremos o perdão de ninguém. Nós vamos, Senhor Deus, perdoar aqueles que nos ofendem, para que da mesma forma o Senhor nos perdoe das nossas ofensas contra o Senhor.
nos ajuda, Espírito Santo, essa igreja, a vivermos de forma transparente, de forma perdoadora e nunca, jamais deixarmos de pedir perdão ou perdoar aqueles que nos ofenderam em nome de Jesus.